Olá, amigos. Estamos aqui com a graça de Deus para continuar os nossos estudos sobre Jesus, o nosso Salvador. Irmão, na quinta-feira, véspera da morte de Jesus, Jesus fez vários discursos. Observem que no capítulo 13, ele lavou os pés dos discípulos. No capítulo 14, ele como que estava dizendo algumas palavras de despedida, né, para os discípulos. E diz assim, ele disse, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, os discípulos estavam pressentindo que Jesus ia se separar deles, né? E no capítulo 13, verso 36, até o 37, até 38, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mas depois me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Bem, então Jesus aqui na parte final do capítulo 13, ele anunciou que ele ia se separar dos discípulos. Pelo menos fisicamente, né? Que na sexta-feira Jesus ia ser crucificado, ele ia passar o sábado na sepultura e domingo de manhã ele se ressuscitaria. Eles iam ficar sem Jesus. E mais tarde, depois da ressurreição, Jesus iria para o céu. Mas então os discípulos ficaram tristes. Já pensaram? Eles haviam feito uma amizade profunda com Cristo. 3 anos e meio seguiram Jesus. E agora Jesus ia se separar deles, né? E Jesus tratou de confortá-los. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então agora Jesus procurou consolá-los com o fato de que ele iria para o céu, mas ele voltaria segunda vez. Aqui Jesus anuncia a sua volta, que nós cremos estar muito próxima, né? E agora ele diz assim, vós sabeis o caminho para onde vou. E Tomé, que era caracterizado por incredulidade, mas ele fez uma pergunta muito interessante, né? Disse Jesus, vocês sabeis para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aqui Jesus dá aquela clássica resposta, né? Que é muito interessante. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, aqui está uma verdade fundamental, né? Jesus já havia dito ali no capítulo 10 de João que ele é o pastor e ele é a porta. Não é isso mesmo? Capítulo 10 ele falou, eu sou o pastor das ovelhas e eu sou também a porta. E aqui no capítulo 14 ele diz assim, eu sou o caminho. Irmão, não existe muitos caminhos para o céu, só existe um. Alguém diz assim, não, toda estrada leva a Roma. Pode ser, mas para o céu só existe uma, né? E Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só podemos buscar o Pai através de Jesus, que é o nosso mediador. E Jesus continua, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Vamos aqui destacar essa verdade, né? Jesus veio a esse mundo com vários objetivos. Primeiro, ele veio representar o caráter de Deus, o caráter do Pai. Porque durante séculos, Satanás tinha trabalhado para perverter o caráter de Deus, como um Deus de justiça, de severidade, de punição. E Jesus veio mostrar o caráter real do Pai. Então Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês tivessem me conhecido,
conhecereis também meu Pai. Quer dizer, quando nós conhecemos a Jesus, quando estudamos o seu caráter de amor, de misericórdia, de salvação, nós temos uma visão correta a respeito do caráter do Pai também. E agora Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Mas Jesus já tinha mostrado o Pai. De que maneira? A vida de Jesus foi, em toda a sua vida, uma revelação do caráter do Pai. Por isso que Jesus diz assim: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então voltamos ao ponto. A vida que Jesus levou de 33 anos foi uma vida de plena revelação do Pai. Então quem conhece a Jesus, conhece o Pai. Então o nosso conceito de Deus deve ser corrigido. Jesus é igual ao Pai. Jesus veio revelar o caráter do Pai, o caráter de amor, de misericórdia, de graça, de salvação, sabedoria e tudo isso. Então ele falou com Filipe, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Então, Jesus e o Pai, eles viviam intimamente relacionados. Jesus, ele é Deus pleno, ele tem todos os atributos de Deus: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imortalidade, amor, justiça, tudo isso. Então quem conhece Jesus, conhece Deus, conhece o Pai. E disse Jesus: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aqui Jesus está falando da sua humanidade. A humanidade de Cristo foi uma revelação perfeita do caráter de Deus. E Jesus diz assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E agora Jesus faz uma promessa no verso 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai. Em que sentido as pessoas que creem em Jesus podem fazer uma obra maior que a de Jesus? Em sentido de extensão, não maior em poder. Porque Jesus, ele limitou o seu trabalho na Palestina. E depois ele disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Então quando ele falou assim: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores, porque vou para junto ao Pai. Então essas maiores obras é no sentido de extensão, de propagação da verdade. Verso 13 diz assim: e tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E agora diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, queridos, a prova de que amamos a Deus, que amamos a Jesus, é a nossa vida de obediência a Ele, né? A sua palavra. Por isso que em Mateus 7 ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então por isso que Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora, a partir do verso 16, Jesus faz a promessa do Espírito Santo. Ele diz assim: observe que aqui aparecem os três. Eu, disse Jesus, rogarei ao Pai, dois, né? E ele dará outro Consolador. Perceberam que aqui aparecem os três? Jesus, eu, disse ele, né? Rogarei ao Pai, segundo, né? E ele vos dará outro Consolador. Por que Jesus falou outro Consolador? Porque Jesus é o nosso Consolador. Mas ele ia enviar outro, que era o Espírito Santo. Então ele partindo para o céu, ele deixou o Espírito Santo para nos confortar.
E ele diz agora, o verso 17, o Espírito da verdade. Você se lembra que nós falamos que Jesus é a verdade? Aqui no capítulo 14 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele diz assim, a tua palavra é a verdade, a tua lei é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito é o Espírito de verdade, e a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então aqui Jesus diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quando Jesus partiu de volta ao céu, ele não deixou os seus discípulos órfãos, ele deixou o Espírito Santo como seu representante para cuidar deles. Ele diz no verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então Jesus, ele iria ao céu, ele diz assim, vou ao céu preparar lugar para vocês, e voltarei. E aqui ele repete, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Queridos, aqui tem uma verdade importante. O fato de Jesus ter sido morto no Calvário e ressuscitado, a sua vida é garantia para a nossa vida. Ele diz assim, porque eu vivo, vós também vivereis. Aqui é a promessa, não? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E ele repete agora, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, querido, não é suficiente termos os mandamentos. Eu sei de cor os 10 mandamentos. Não. Aqui diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Agora vamos ter em mente que nós só podemos guardar os mandamentos quando estamos em Cristo, separados de Cristo. Jesus diz assim, em João 15, sem mim nada podeis fazer. Só podemos obedecer os mandamentos de Deus, só podemos obedecer a palavra, se estamos em comunhão com Cristo. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Observe, irmão, esse detalhe importante, né? Aqui Jesus assim, quem me ama, quem obedece a minha palavra, o meu Pai o amará. Viremos, quantos vêm para nos ajudar? Aqui vemos que os 3 estão trabalhando pela nossa salvação. Diz assim, viremos para ele e faremos nele morada. Então, queridos, isso aqui é muito confortador. Na nossa luta pela vida cristã, nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Temos os anjos. E lá em 2 Coríntios 13 diz assim, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então aqui fala que os 3 estão trabalhando pela nossa salvação. Agora ele diz assim, verso 24, quem não me ama e não guarda as minhas palavras, quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, novamente Jesus faz a promessa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar as coisas que eu vos tenho dito. Então, queridos, o Espírito Santo é ele quem nos lembra das palavras de Cristo. Quando nós somos tentados, quando somos provados, o Espírito Santo traz à nossa memória as palavras que estudamos. E ele promete no verso 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ia de que eu vá para o Pai. Pois o
Pai é maior do que eu. Quero chamar a atenção de vocês para essa expressão. Aqui no capítulo 14, verso 28, Jesus diz assim, o Pai é maior do que eu. Mas no capítulo 10, verso 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Em que sentido Jesus e o Pai são iguais? E em que sentido são diferentes? Em que sentido o Pai é maior do que ele? Então, na natureza divina, Jesus é igual ao Pai, mas na sua natureza humana, ele estava submisso ao Pai. Por isso que ele disse aqui no verso 28, o Pai é maior do que eu. Então, na sua humanidade, Jesus estava submisso ao Pai. Na sua divindade, eles são iguais, estão no mesmo patamar. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim. Então, Satanás não pôde achar nada em Jesus que pudesse condená-lo. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Bem, irmãos, aqui no final do capítulo 14, Jesus já estava se dirigindo ao Getsêmani para passar aquela angústia da separação do Pai e para o Calvário. Ele diz, levantai-vos e vamos daqui. Jesus estava disposto a entregar a sua vida por nós naquela morte horrível, naquele ambiente de separação do Pai. E tudo isso para a nossa salvação. Deus nos ajude para que aceitemos a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua intercessão e estejamos preparados para a sua volta. Amém. Eu sirvo a Cristo amado, que há muito ressurgiu. Eu sei que está presente, eu sei que me remiu. Amor infinito eu sinto por onde quer que eu vá. E no momento extremo, bem perto Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Só vejo seu amor. Sem lutas eu fraquejo, renova-me o vigor. Bem sei que o tenho à frente, bem sei que me conduz até a sua volta em glória e luz. Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Alegra-te, ó crente, cantando com fervor, eternas aleluias a Cristo Rei Senhor, auxílio dos que buscam, refúgio dos que creem, é sempre nossa fonte de todo bem. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo
comigo.